Olá, nosso programa de hoje está aqui em Morretes, uma cidade rica em história e turismo cultural. Fique com a gente, começa agora o Identidade Paraná. Seja muito bem-vindo! Estamos em Morretes, no litoral do Paraná, um lugar que reúne cultura, tradição, história e, claro, muitas belezas naturais. A cidade é fascinante e encanta pelo verde das montanhas, o ar das cachoeiras, bosques e recantos. Aqui é possível relaxar com a natureza, mas também reviver a história do Paraná, caminhando entre charmosos casarios do século XIX. Sem falar do rio Nhundiaquara, que corta toda a cidade e, além de embelezar, é palco para a prática de esportes. E Morretes também é bem conhecida pelo seu prato típico, que é o barreado. Se você ficou curioso e quer se encantar, venha conhecer que vale a pena. Começamos o programa com renovação. Em 2017, teve um incêndio que destruiu o Palácio Belvedere, uma importante herança cultural de Curitiba. Agora ele está totalmente restaurado. Olha só! O casarão de 2 andares, bem no coração do centro histórico, agora fica de portas abertas aos visitantes. No primeiro piso funciona um café-escola administrado pelo SENAC e na parte de cima, a sede da Academia Paranaense de Letras. A ideia é essa, fazer com que as pessoas saibam que os acadêmicos são pessoas que circulam, né? Nós somos uma entidade aberta. E somos formados apenas por 40 pessoas, eleitas de forma vitalícia, e que são escritores, são professores de história, autores, todos têm livros publicados. Essa é uma das exigências para se inscrever na academia. A construção foi erguida para servir de mirante em 1916. Era o ponto mais alto da cidade e daqui nós conseguiríamos ver tanto a Serra do Mar como a Serra de São Luís. De lá para cá foi sede de rádio, observatório astronômico e até posto da Polícia Militar, até ser quase destruído no incêndio há 2 anos. O projeto de restauro, que já havia sido elaborado pela Prefeitura, precisou ser revisto para finalmente começarem as obras. Quando estávamos praticamente prontos para dar início à obra, aconteceu o incêndio criminoso, né, final de 2017, que provocou todo um retardo nesse processo, porque nós tivemos que refazer todo o projeto, todos os orçamentos, os quantitativos dos serviços para fazer a licitação. Conseguimos fazer a licitação daí no final do ano de 2018, e no começo do ano de 2019 iniciamos a obra, né, para restaurar totalmente essa edificação. Forro, estrutura do telhado, teto, assoalho tiveram que ser trocados todos. E depois, na continuidade, nós estávamos preocupados na hora da execução do elevador, fazendo uma prospecção do terreno, porque é um sítio arqueológico aqui na praça, né? Então teve todo o acompanhamento da arqueologia nesse processo do restauro. A principal transformação na estrutura original foi a instalação deste elevador. Por estar uma das regiões mais antigas da cidade, um grupo de arqueólogos participou da escavação, que chegou até as ruínas da Capela São Francisco, que ficava neste ponto. Durante o trabalho, eles encontraram 2 esqueletos humanos, que estão em análise e podem ajudar a revelar um pouco mais sobre a história da capital.
parte da pintura original ficou exposta com o calor do fogo. Por isso, os desenhos foram mantidos em alguns pontos. Do lado de fora, o Belvedere recebeu um deck que integra a construção às ruínas de São Francisco. Esse prédio, o Belvedere, todo o seu entorno, né, as ruínas, tudo que ela foi feita de recuperação, devolve a Curitibano. Isso aqui é do curitibano. Não é da academia, nem do Senac, nem do prefeito, nem de ninguém. É do curitibano. O curitibano tem que ter orgulho desse prédio. Eu reputo isso de importância ímpar, assim, em Curitiba. É mais um local. Nós temos vários aqui próximos, dentro do centro. Né? Aqui no centro de Curitiba nós temos vários, de capelas, de largos, do Memorial de Curitiba, enfim. Curitiba, nesse setor, nesse segmento, Curitiba é uma cidade feliz, né? Absolutamente feliz e privilegiada. O Identidade Paraná vai para um breve intervalo e volta já. Instrumentista, compositor, cantor. Filho de Dorival Caymmi, irmão de Nana Caymmi, Danilo não fugiu da sina talentosa do sobrenome. A nossa repórter Heloísa Vieira bateu um papo com o artista. Confira! A música está no DNA de Danilo Caymmi, que tem no currículo parcerias com Chico Buarque, Milton Nascimento, Djavan e muitos outros, além de um Grammy. Mas no início, Danilo, era para você ser arquiteto, é isso? Em que momento que a arte falou mais alto? Pois é, eu sempre fui era um aluno muito aplicado e papai e mamãe sempre colocaram a gente em ótimos colégios. E eu segui aquele mantra do colégio e ando com a turma, bom, tem que me formar em alguma coisa. Aí fui para arquitetura. Aí eu larguei a arquitetura, porque aí no caso a música falou mais alto, porque eu fiz a andança, né? E a mamãe, infelizmente, não dançou a tal da valsa que ela queria dançar de formatura. Depois eu usei um pouco da arquitetura para a minha música mesmo, para a composição, né? A estrutura, por exemplo, músicas que eu fiz para televisão, como uma série Riacho Doce, foi até minha estreia como cantor. Eu uso a forma a canção mínima, como se fosse a casa mínima, sala, quarto, cozinha, banheiro, né? Então, uma canção que diz logo que veio tem a ver com arquitetura, com esses blocos. Eu guardo em mim dois corações, um que é do mar, um das paixões, encanto doce. Você vinha falando agora da série Riacho Doce, em que você canta. Tom Jobim tem uma influência muito grande no momento em que você deixa de ser músico para também ser cantor. Explica um pouco aí, tem a ver com a Banda Nova. Tem a ver, porque logo em 83, quando eu fui chamado pelo Paulo Jobim para fazer parte da Banda Nova, o Tom tinha um concerto na Áustria e o Paulinho estava em Nova York, tinha que formar uma banda. Quer dizer, na verdade, nós ensaiamos na Áustria já direto, né? E ele chegou no meio do ensaio, ele virou assim, Danilo, canta essa outra aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Não, é porque eu tenho, ali falava assim, porque eu tenho a voz assim abafada ao alho. Até hoje eu não sei do que se isso trata. Era um elogio, provavelmente era. Ele dizendo da voz dele, né, que a voz dele não era legal, que era porque eu tinha que cantar. Eu falei, meu Deus do céu, e a responsabilidade de cantar Samba do Avião e A Felicidade, as duas canções principais desse repertório. E aí você sentiu provavelmente uma responsabilidade muito grande, tendo em vista o sobrenome, o peso da família e tudo mais. Tudo, aí você sai aprendendo, perguntando à grande intérprete que é a minha irmã, questão de respiração, da interpretação das canções, do mergulho que se faz. Hoje eu me considero mais um intérprete do que cantor, eu sou essa fusão do cantor com o intérprete. E uma das suas canções mais famosas é Andança, que venceu um festival da canção. Sim. E que muitas pessoas até questionaram a autoria. Sim, porque o fato de você ser filho do Dorival Caymmi,
Me perguntaram, eu fiquei assim chocadíssimo com isso, né? Depois assim a gente acostuma, né? Mas foi seu pai que fez a música para você? Eu falei, pelo amor de Deus, né? É um negócio que não tem sentido nenhum. Mas tem essas coisas, né? É um preço assim que se paga pelo fato de as pessoas terem uma expectativa com relação aos filhos de celebridades ou de pessoas, né? E você, depois de tantos anos morando no Rio de Janeiro, vem para Curitiba. Sim. Uma mudança aí recente, que vai fazer quase um ano que você está aqui, mais ou menos? Mas um ano. Eu peguei o verão passado, um calorzinho aqui, atípico. Nós morávamos em Copacabana, aí eu me separei e aí encontrei uma curitibana e estou morando aqui. Estou casado de novo. Mas a sua agenda continua da mesma maneira? Potencializou a agenda, né? Porque eu ando pelo Brasil inteiro e uma característica aqui de Curitiba é que você tem menos estresse, a cidade, às vezes, em situações eu sou acordado por sabiá ou passarinhos, é muito bom. E agora que eu estou vendo, assim, você que me descobriu aqui, eu estou começando a conhecer a parte cultural, os músicos, né? E estou muito feliz, muito feliz. Mas você tem parceiros aí de outros tempos, né? Como é o caso do Blindagem. Sim, Blindagem, o Paulo Juque é um amigo de longa data da diretoria da Abramos, né? Uma associação de direitos autorais, e a gente faz alguns trabalhos juntos, né? Ou tinha um plano de fazer Caymmi rock and roll, porque eu sou de uma geração bem Led Zeppelin, então a gente se entende bastante. E você também está circulando o Brasil com um show em homenagem a Dorival. Queria que Sim. você falasse um pouco sobre isso. É o espetáculo Viva Caymmi, e eu vim fazendo esse espetáculo que tem uma forma bastante interessante. Os criadores chamam de storytelling. Ele vem na cronologia da obra do meu pai, das fases todas, e eu conto o lado B. E muita música, muitos medleys e tal, porque Caymmi tem um repertório pequeno, mas vasto. Quem não gosta do samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça, ou doente do pé. Quem não gosta do samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça, ou doente do pé. O samba da minha terra deixa a gente. E esse show vai continuar circulando ao longo de 2020 todo. Sim, sim, provavelmente mais para o sul. Devemos fazer uma temporada em São Paulo. E a gente tem conseguido as coisas e uma troca com o público muito grande. Porque não é só porque parece uma coisa séria, não é? Mas tem muita... As pessoas saem muito felizes e riem muito. Eu gosto muito de rir. Meu pai era muito gozado. O humor da minha família é muito importante. E isso tudo você traz um pouco dessas memórias, dessa bagagem, você traz para esse show. Tem curiosidades, por exemplo, Samba do Avião, aquela introdução. Epa, rei, aroeira, beira de mar, salve Deus e Tiago e Humaitá, eita costão de pedra dos homens brabos do mar, e Xangô, vê se me ajuda a chegar. É uma parceria do meu pai e Tom não assinada, entendeu? Bacana isso, né? Que ninguém sabe, e tão colados eles eram. O Tom adorava, viu o papai, o olho dele chegava a brilhar, gravou Maricotinha, né? Que é bem a cara de Dorival Caymmi. Se fizer bom tempo amanhã, se fizer bom tempo amanhã eu vou, mas se por exemplo chover, não vou. Quanta coisa que a gente descobre de duas figuras tão conhecidas, tão pesquisadas, que ainda tem coisas, né? Por se saber, por se descobrir, né? Sim, sim, é muito legal. Eu me considero um privilegiado de ter convivido com essas pessoas tão proximamente, né? E ser padrinho da Maria Luísa, filha do Tom. Com essa sua vinda aqui para Curitiba, você continua com o show? Sim. E também de olho com o que acontece artisticamente aqui na região. Pois é, eu acho uma cidade que é impressionante as coisas que eu vi de arte aqui, eu tenho a minha dinâmica mudou com relação a isso, né? Eu frequento aqui muito, minha mulher trabalha aqui no Alfredo Anderson, que a gente está aqui nesse cenário maravilhoso, e eu estou sempre por aqui, sempre alguma coisa nova, algum professor que chega, dá um curso,
Muito legal, Danilo. A gente Obrigado. agradece muito pela entrevista. Tá certo. Seja bem-vindo à Tá cidade. certo. Muito prazer, Danilo Araucária. E ficamos na expectativa aí Tá dessas bom, novas tá produções. certo. Obrigada mesmo pela Obrigado, gentileza. obrigado, Até mais. querido. Tchau, tchau. Estou morrendo de saudade. Rio, seu mar, praia sem fim. Rio, você foi feito pra mim. O Identidade Paraná volta já. Fique com a gente. Estamos de volta com Identidade Paraná, direto de Morretes. Está em cartaz no novo espaço Alfaiataria, a peça de teatro Bafo da Gralha. Uma montagem que faz múltiplos encontros cênicos com algumas das autoras paranaenses mais intensas do cenário contemporâneo. A gente já tinha o interesse de trabalhar com a Alice, a gente já tinha trabalhado com a Lucy Colin, e daí a gente reuniu textos também da Alice Ruiz, conhecemos a Priscila Merizio, que também é uma poeta bem importante, e a Marie, que veio para cá nessa última versão. E tem a Léo Gluck, que não mora mais aqui em Curitiba, mas é uma escritora importante daqui da cidade. A ideia da gente era juntar esses textos e ver que tipo de narrativa era possível criar para pensar ou para dar vozes das mulheres sobre a cidade, sobre emoções, sobre peculiaridades do curitibano. Então era um pouco isso, mas sempre a partir de uma voz de mulher. A cabeça do cavalo senil, ela não chora, ela saliva. Curitibanos golfam a neve de 75. São mulheres que produzem muito, né? Acho que algumas das autoras que estão nesse espetáculo, a gente já são mais conhecidas, como a Lucy Colin, a Alice Ruiz, mas a Priscila Merizio é uma poeta daqui, tem um trabalho lindo, a própria Marie, que a gente conheceu agora, a Léo Glick, que é uma atriz, dramaturga, escritora trans, assim, que tem um trabalho, já escreve desde muito jovem. Então, para a gente é muito importante fazer com que as pessoas venham assistir e saibam que essas mulheres existam e que elas estão aqui nesse espetáculo conversando com a gente, com o público e com elas mesmas, né? Está muito nos atores experimentar e cavar espaços de diálogo e criar, a partir daqueles textos, novas narrativas. A narrativa toda, a dramaturgia, ela foi sendo construída no processo de ensaio, né? Tinha algumas ideias de alguns textos que a gente ia lendo, compondo, mas ela acaba que se dá muito na relação entre os atores, entre atores e plateia, e em como, cada vez que a gente fala esse texto, ele vai tendo um significado novo. Um espetáculo que a gente pode chamar de um espetáculo de percurso. Ele tem 3 estações, a gente pode chamar. Ele tem a primeira estação, que acontece logo na entrada do público, onde os atores descem ali e falam um texto da Lucy Colin, criando toda uma situação muito particular de Curitiba. Depois o público é convidado a descer e lá embaixo tem uma instalação com textos e projetados e áudio da Alice Ruiz. Depois os atores vão até lá embaixo, trazem o público e desenvolvem uma série de cenas aqui em cima. Vai eu dei, incentiva a minha seguir adiante. Quando pensei em você, morre diabo. Acreditando. A gente já vem há um tempo, né? A companhia já vem há um tempo pesquisando isso, né? A presença, o olhar, o compartilhar, o fazer com as pessoas e não fazer para as pessoas. Então isso vai, com os anos que a gente vem buscando isso, pesquisando, desenvolvendo, a gente vai entendendo algumas ferramentas assim para acionar esse tipo de presença, né? Que não é uma coisa impositiva,
né? Não vou te dizer o que é a verdade, não vou te impor o meu modo de falar isso, ou de ser esse personagem, ou de fazer, mas eu vou trocar com você, vou jogar com você o que a gente pode sentir. Coração de pedra, lambido por ondas que limam e deslizam nos caracóis colados. São mulheres muito legais, muito importantes, que fazem a história da literatura paranaense. Sem dúvida nenhuma, elas já constam na história. Então é um privilégio a gente reunir estas palavras destas autoras da cidade, que a cidade produz muito literatura. Trazer para o palco isso nos dá uma grande alegria, é muito bom. Quando a atriz Débora Ballardini se mudou de Curitiba para Nova York, nem imaginava que iria fazer história. Ela é idealizadora do grupo Ponto BR, a primeira companhia de teatro encenado em português. Durante uma passagem pelo Paraná, ela conversou com a gente como funciona essa ideia e também que tem atraído um público bem diversificado. Grupo Ponto BR, né? Esse é o nome da nossa companhia. Uma brincadeira entre .com.br, a gente é .br.com. A companhia, na realidade, surgiu em 2011. Nós fizemos a primeira leitura. No ano seguinte, já em 2012, surgiu essa questão de o que podemos montar algum espetáculo, realmente não somente uma leitura, não produzir somente uma leitura, mas fazer realmente um espetáculo e ver o que acontece. E aí é que nós resolvemos fazer A Serpente, do Nelson Rodrigues, com a minha direção. E foi aí que a gente viu que realmente existia uma demanda, que existia um lugar para o teatro brasileiro, uma sede dos brasileiros que moram lá de escutar o seu próprio idioma, que aí nós decidimos fazer em português, por causa da sonoridade da língua. Então, as nossas peças são feitas em português com legenda em inglês. A ausência de si mesmo. Que a imagem me embarque. Resolvemos montar um espetáculo baseado nas obras de Vinícius de Moraes e da vida de Vinícius de Moraes. Então foi um ano de pesquisa em cima da obra de Vinícius e montamos Infinito Enquanto Dure, baseado nos 9 casamentos de Vinícius. E resolvemos que isso não deveria ser num teatro como foi A Serpente, mas sim dentro de um bar. A literatura brasileira é tão rica, né? Isso foi uma das motivações para abrir a companhia também, é o tanto de coisa que a gente tem fora de todos os clichês que a gente já conhece, que o mundo conhece lá fora. Eu quero teu sorriso, eu quero teu afago de violência, eu quero a luta corpo a corpo, a corpo, a corpo! Dentro do Coração Selvagem é uma peça, são 11 peças dentro de uma peça só. Não é possível assistir uma vez, você tem que vir de 5 até 7 vezes é necessário para que você consiga ver o espetáculo inteiro. A gente conseguiu uma casa em Manhattan, de 3 andares, 3 mezaninos, 3 cozinhas, para colocar todos esses personagens de Clarice dentro dessa casa. Então pegamos os personagens principais de Clarice e colocamos ali dentro. Você não vê Clarice, você está dentro da loucura dela. No começo a gente tinha, sei lá, 70% de um público brasileiro, 30% de pessoas que não falavam português, porque em Nova York é uma mistura, né? Pode ser o francês vindo assistir o espetáculo, o alemão, pode ser qualquer pessoa, mas que não falavam português seriam uns 30%. Esse número ele vem mudando muito. Eu diria que hoje em dia a gente tem mais ou menos 60%
de um público que não fala português e os 40% de um público brasileiro. A missão está sendo cumprida. Eu tenho muito orgulho, não tenho a mínima vontade de parar com nada do que eu estou fazendo, porque eu acho que realmente o pioneirismo que a gente está trazendo dentro das artes cênicas para Nova York, entendeu? Que é um centro do mundo hoje em dia, não dá para parar. Não dá para falar assim, agora pronto, já fiz o espetáculo de Clarice, agora não tem mais nada. Meu Deus, tem literatura de cordel, gente, que ninguém conhece. Tem tanto ainda para fazer, entendeu? Então é isso, eu acho que a missão está sendo cumprida aos pouquinhos. É um trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. An object dirty with blood that creates... E uma última dica, estão abertas as inscrições para o Nono Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba. Regulamento e informações você confere no site do festival. Fique de olho! E a gente se despede por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, TV Paraná Turismo. E eu te espero no próximo Identidade Paraná. Tchau!